A pequena casa no alto da colina parecia abraçar a solidão. Era ali que Elias passava seus dias, mergulhado em um silêncio quase palpável. A rotina era sempre a mesma: acordar, tomar um café amargo, observar a cidade lá embaixo, tão distante e alheia à sua dor. Uma dor antiga que carregava como um fardo invisível o peso da ingratidão. Ele havia dedicado anos de sua vida a ajudar pessoas, a estender a mão, a oferecer o ombro amigo. Mas, com o tempo, percebeu que muitos se aproveitavam de sua bondade, sugando suas energias e o deixando cada vez mais vazio. A decepção se transformou em amargura, e a amargura em um muro que o separava do mundo. Elias se fechou em si mesmo, convencido de que o amor ao próximo era uma ilusão, um conto de fadas para enganar os tolos. As tardes eram longas e arrastadas. Elias se sentava na varanda, com o olhar perdido no horizonte. As cores do pôr do sol, que antes o encantavam, agora pareciam apenas mais um lembrete da beleza que ele havia deixado de apreciar. A vida passava diante de seus olhos, como um rio caudaloso que ele observava da margem, sem coragem de se lançar às águas. O medo de se machucar novamente o paralisava. O medo de ser usado, de ser esquecido, de ser descartado. Um dia, enquanto caminhava pelo jardim, notou algo diferente. Uma pequena flor, que ele não se lembrava de ter plantado, havia brotado entre as pedras. Era uma flor simples, de pétalas delicadas e cor vibrante. Elias se aproximou, curioso. Observou a flor com atenção, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Percebeu que, apesar de estar rodeada de pedras e terra seca, a flor havia encontrado forças para crescer e florescer. Aquela pequena flor desafiava a lógica, a razão, o seu próprio pessimismo. No dia seguinte, ao acordar, Elias foi direto para o jardim. A flor continuava ali, ainda mais radiante. Ele se sentou ao lado dela e começou a conversar. Contou sobre sua dor, sua decepção, sua falta de fé na humanidade. Falou sobre o medo de se entregar novamente, de se arriscar, de se machucar. A flor, em silêncio, parecia ouvi-lo com atenção. Enquanto falava, Elias percebeu algo estranho. Sentia um leve formigamento no peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Era como se a flor estivesse absorvendo sua dor, transformando-a em algo diferente. Era como se a flor estivesse lhe mostrando que, mesmo em meio à aridez, a vida pode florescer. Naquela noite, Elias teve um sonho estranho. Sonhou que estava caminhando por um deserto. O sol castigava sua pele, a sede o torturava. De repente, viu um pequeno oásis. Aproximou-se com esperança, mas percebeu que a água estava suja e turva. Desanimado, sentou-se à sombra de uma palmeira, pronto para desistir. Foi então que ouviu uma voz suave que vinha de dentro de si mesmo. A voz lhe dizia para não desistir, para procurar a fonte da água, para limpá-la e torná-la potável. Elias reuniu suas últimas forças e começou a cavar. Depois de muito esforço, encontrou a fonte. A água jorrava límpida e cristalina. Elias bebeu com avidez, saciando sua sede e renovando suas energias. Ao acordar, Elias se sentia diferente. O sonho havia lhe mostrado que a fonte da felicidade estava dentro dele e que ele precisava limpá-la, purificá-la para que pudesse voltar a jorrar. Ele precisava trocar o egoísmo pelo amor, a amargura pela gratidão. Na manhã seguinte, Elias decidiu fazer algo que não fazia há anos. Preparou uma cesta com pães,
frutas e água fresca e foi até a casa de Dona Aurora, uma senhora viúva que morava sozinha no fim da rua. Dona Aurora era conhecida por sua rabugice e isolamento. Desde a morte do marido, havia se fechado para o mundo, cultivando a amargura e a solidão. Elias hesitou antes de bater na porta. Sentia um misto de medo e vergonha. Medo da rejeição, vergonha por tê-la evitado durante tanto tempo. Respirou fundo e tocou a campainha. Demorou alguns minutos, mas finalmente a porta se abriu. Dona Aurora o encarou com desconfiança. Elias sorriu timidamente e estendeu a cesta. Disse que havia preparado algumas coisas para ela e que esperava que ela gostasse. Dona Aurora pegou a cesta sem dizer uma palavra e fechou a porta na cara de Elias. Ele se sentiu frustrado e desanimado. Pensou em desistir, em voltar para sua antiga vida de isolamento e autocomiseração. Mas então, lembrou-se da flor no jardim, do sonho no deserto. Lembrou-se que a mudança começava dentro dele e que ele não podia deixar que a reação dos outros o impedisse de seguir em frente. No dia seguinte, Elias voltou à casa de Dona Aurora. Dessa vez, levou consigo algumas flores do seu jardim. Bateu na porta e esperou. Dona Aurora abriu a porta com a mesma expressão de desconfiança. Elias entregou as flores, dizendo que havia notado que ela não tinha nenhuma em sua casa e que as flores traziam alegria. Dona Aurora pegou as flores, ainda sem dizer nada, mas Elias percebeu um leve brilho em seus olhos. Nos dias seguintes, Elias continuou a visitar Dona Aurora. Levava pequenos presentes, conversava com ela sobre o tempo, sobre as plantas, sobre a vida. Aos poucos, a barreira que Dona Aurora havia construído começou a ruir. Ela começou a sorrir, a contar histórias, a compartilhar suas tristezas e alegrias. Elias descobriu que, por trás daquela fachada de rabugice, havia uma mulher solitária e carente de afeto. Uma mulher que havia sofrido muito e que precisava de alguém que a ouvisse e a compreendesse. Um dia, Dona Aurora convidou Elias para entrar em sua casa. Ofereceu-lhe um café e um pedaço de bolo. Enquanto conversavam, Elias percebeu que a casa de Dona Aurora era escura e sombria. As janelas estavam fechadas, as cortinas cerradas. Ele sugeriu que ela abrisse as janelas, que deixasse a luz do sol entrar. Dona Aurora hesitou, mas acabou concordando. Quando a luz do sol invadiu a casa, Elias viu o rosto de Dona Aurora se iluminar. Ela parecia mais jovem, mais feliz. Naquele momento, Elias entendeu que a verdadeira lição da flor não era apenas sobre florescer em meio à aridez, mas também sobre levar luz e alegria para a vida dos outros. Sobre trocar o egoísmo pelo amor ao próximo. Sobre enxergar a beleza e a bondade em cada ser humano, mesmo naqueles que parecem mais difíceis e amargurados. Elias percebeu que, ao ajudar Dona Aurora a superar sua solidão e tristeza, ele estava curando a si mesmo. Estava preenchendo o vazio em seu coração, reencontrando o sentido da vida. A cada dia, Elias se sentia mais forte, mais confiante, mais feliz. A flor em seu jardim continuava a florescer, cada vez mais radiante. E Elias sabia que, enquanto ele cultivasse o amor e a compaixão em seu coração, a vida continuaria a florescer ao seu redor. Ele havia aprendido que a verdadeira felicidade não estava em ter, mas em dar. Não estava em receber, mas em compartilhar. Estava em amar ao próximo como a si mesmo. Elias então decidiu colocar em prática o que havia aprendido. Começou a visitar Dona Aurora com mais frequência, levando-lhe flores do seu jardim, biscoitos caseiros e, principalmente, sua companhia. Ouvia suas histórias com paciência e atenção, oferecendo-lhe palavras de conforto e esperança.
Aos poucos, a transformação em Dona Aurora se tornou evidente. A carranca em seu rosto foi desaparecendo, dando lugar a um sorriso tímido, mais sincero. Ela começou a cuidar mais de si mesma, a se vestir com mais alegria, a sair de casa para caminhar no parque. Elias sentia uma alegria imensa ao ver Dona Aurora florescer. Percebia que seu gesto de amor e compaixão havia feito toda a diferença em sua vida. E ao fazer o bem ao próximo, ele também estava se curando, se libertando das amarras do passado. Um dia, Dona Aurora convidou Elias para um piquenique no parque. Preparou uma cesta com sanduíches, frutas e sucos. Os dois se sentaram à sombra de uma árvore e conversaram por horas. Dona Aurora contou sobre sua juventude, seus sonhos, suas decepções. Elias compartilhou suas próprias experiências, suas dores, suas superações. Pela primeira vez em muitos anos, Elias se sentia à vontade para se abrir e ser vulnerável. Ele percebia que havia encontrado em Dona Aurora uma amiga, uma confidente, uma alma gêmea. Ao final do piquenique, Dona Aurora pegou a mão de Elias e a apertou com carinho. Disse que ele havia mudado sua vida, que havia lhe mostrado que ainda havia bondade no mundo. Agradeceu por sua amizade, por sua paciência, por seu amor. Elias se sentiu profundamente emocionado. Percebeu que havia recebido muito mais do que havia dado. Dona Aurora havia lhe ensinado que o amor ao próximo é a maior recompensa que podemos receber. Com o tempo, a amizade entre Elias e Dona Aurora se fortaleceu ainda mais. Eles se tornaram inseparáveis, parceiros de todas as horas. Juntos, eles organizavam eventos para a comunidade, visitavam hospitais e asilos, ajudavam pessoas necessitadas. Elias havia se tornado um exemplo de amor e compaixão, um farol de esperança para todos que o conheciam. Ele havia trocado o egoísmo pelo amor ao próximo, e sua vida havia se transformado em um jardim florido, repleto de alegria, paz e harmonia. A flor em seu jardim continuava a florescer, cada vez mais exuberante. E Elias sabia que, enquanto ele cultivasse o amor em seu coração, a vida continuaria a florescer ao seu redor. Ele havia aprendido que a verdadeira felicidade não está em buscar a própria satisfação, mas em se doar aos outros, em fazer o bem sem esperar nada em troca. Está em amar incondicionalmente, em perdoar as ofensas, em oferecer a mão a quem precisa. Está em ser a luz na escuridão, a esperança na desesperança, o amor em meio ao ódio. Elias compreendeu que a lição mais bonita de Jesus é o amor ao próximo. É a capacidade de ver em cada ser humano um irmão, um igual, um merecedor de amor e respeito. É a compaixão que nos move a ajudar, a cuidar, a proteger. É a generosidade que nos faz compartilhar, doar, oferecer. É a humildade que nos ensina a reconhecer nossas limitações, a pedir perdão, a aprender com os erros. É a fé que nos sustenta nas dificuldades, que nos dá força para seguir em frente, que nos mostra que a vida é um presente divino que devemos aproveitar ao máximo. Elias encontrou a verdadeira felicidade ao se doar ao próximo, ao amar sem reservas, ao transformar sua dor em amor. E você? Está pronto para trocar o egoísmo pelo amor? Para florescer em meio à aridez? Para levar luz e alegria à vida de outras pessoas? Para encontrar o sentido da vida no amor ao próximo? Se a resposta for sim, comece hoje mesmo. Faça um pequeno gesto de bondade. Ofereça um sorriso. Doe um abraço. Ouça alguém que precisa desabafar. Você verá como sua vida se transformará, como seu coração se encherá de alegria, como o mundo se tornará um lugar melhor.
E se você gostou desta história e quer continuar se inspirando com mensagens de amor, superação e esperança, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Juntos, podemos construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. Um mundo onde o amor ao próximo seja a lei suprema.